vamos conversar com o doutor. Primeiro eu quero agradecer pela presença do doutor. Tudo bem, doutor? Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar te recebendo aqui para a gente bater esse papo, para a gente conscientizar a população que está em casa nesse mês de abril, que é o mês da conscientização. A cor é marrom também, a gente tem várias cores nesse mês de abril. E o marrom significa dizer que você tem que ter uma consciência quando o assunto é cegueira. E muitas pessoas, às vezes, elas cometem alguns erros, algumas falhas, e a gente, através desse bate-papo, vai poder orientar a população. E falar primeiro sobre a importância dessa data e sobre a importância da campanha que se tornou tão real através da cor marrom. Bom dia, gente. Tudo em ordem. Ótimo. A campanha Abril Marrom é uma campanha muito importante, né? A campanha foi criada realmente para conscientizar a população sobre as causas da cegueira, principalmente as causas evitáveis, que muitas vezes são negligenciadas por todos, né? É importante entender que tem causas de cegueira que a pessoa não percebe que está chegando, né? Então é importante manter um acompanhamento oftalmológico regular com o seu oftalmologista para entender e diagnosticar essas doenças quanto antes possível, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento. Então, as causas que a gente mais observa de cegueira são o glaucoma, né? A catarata, as doenças relacionadas à diabetes e hipertensão e alterações de córnea, como o ceratocone, por exemplo, que também causam muitas doenças, além de doenças de retina. E como é que acontece esse processo de visão? Né, para que as pessoas possam entender melhor. Quem está assistindo o nosso programa agora, muitas vezes, vai para uma clínica ou, de repente, nem vai para uma clínica. Hoje o mercado, de uma certa forma, também trabalha de forma clandestina, né, levando para a visão das pessoas algo que, às vezes, não cabe. E aí é importante a gente chamar a atenção da população quando o assunto é visão. Muitas pessoas hoje estão dependendo basicamente do mundo da tecnologia, forçando sua visão, utilizando muitas vezes o que as dicas estão aí sendo citadas e levadas para a população. Mas o senhor, como especialista, a gente acaba de uma certa forma querendo entender como é esse processo, na verdade, de visão. Como a gente tem que cuidar da nossa visão e quais são os cuidados que a gente tem que ter ao redor, que são aquelas pessoas que saem vendendo milagres. Isso é uma realidade, infelizmente, a gente convive muito com isso no próprio consultório. A gente recebe de pacientes informações sobre tratamentos inovadores que surgem, que são divulgados na internet, muitas vezes realmente que não condizem com a realidade, que não são saudáveis para o olho dos pacientes. O que eu sempre falo, Vanusa, é que essa campanha, principalmente, ela tem a intenção de conscientizar a população sobre o cuidado da saúde ocular em geral, né? Entendendo que a saúde ocular começa no nascimento, né? No teste do olhinho, por exemplo, quando as crianças nascem. É importante, depois que a criança nasce, antes da fase pré-escolar, uma consulta com 1, 2, 3 anos, para detectar riscos refracionais, detectar miopia, astigmatismo. Uma criança que precisa de óculos, às vezes não refere que está precisando de óculos. Durante a vida, tem aqueles cuidados básicos, né? A pessoa que usa muito computador, muito celular, muito tablet, cansa a vista. Então, qualquer sintoma relevante de cansaço, dor de cabeça frequente, tem que procurar o oftalmologista para poder ver se tem alguma alteração que justifique o uso de óculos, alguma doença que ele pode diagnosticar, algum sintoma que possa ser tratado nos olhos. E quando a pessoa envelhece, a partir dos 40, 50 anos, observar a questão de visão de perto, que é muito comum depois dos 40 anos, doenças da idade, como a catarata, o glaucoma, que surgem após um tempo. Então é importante que as pessoas entendam a importância de cuidar da visão, porque a visão é um dos órgãos da visão, é um dos órgãos do sentido que mais traz informação para a pessoa. Sem a visão a pessoa não trabalha, sem a visão a pessoa não consegue exercer atividades do dia a dia com tranquilidade. A gente fala e chama a atenção da população e a gente quer entender um pouco como funciona essa questão de muitas vezes você querer usar um óculos que não é para você. A gente tem observado muito essas vendas e essas compras e a gente tem observado que algumas pessoas nem vão para os consultórios para fazer suas consultas e acabam de uma certa forma usando óculos de grau, porque acham que aquele grau, dá para eu enxergar. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse cuidado que as pessoas devem ter com essas compras aleatórias. Por quê, doutor? O que a gente observa? Às vezes aquele grau não é seu, não é para você, não foi a sua medição. Aí você vai usar, porque naquele momento ele te quebra um galho. Exatamente. E aí, como é que fica essa visão, que provavelmente não é desse grau, e que passa amanhã ou depois passar por uma consulta? Quais são os problemas, além do aumento, além do problema que pode causar futuramente, como a cegueira, ou outros danos maiores relacionados à saúde dessa visão?
Eu acho que o problema tanto no Vanusa não é nem a pessoa usar um óculos que compra em farmácia, compra algum colega, ou usar um óculos de algum parente próximo que esteve lhe ajudando. Se está ajudando naquele momento, ok. Mas a importância da consulta oftalmológica não é só um óculos errado, um óculos certo. É detectar nessa consulta doenças que o paciente possa ter e não está percebendo, ou doenças que não têm sintomas relevantes, como glaucoma. É uma doença silenciosa. A pessoa só percebe que tem glaucoma quando ela vai no consultório e faz um exame e observa um nervo óptico aumentado, uma pressão do olho aumentada ou um sinal do nervo óptico. Porque quando a pessoa tem sintomas de glaucoma é porque o glaucoma está muito avançado. Então, o que eu fico mais preocupado não é aquela pessoa que usa óculos errado. Por exemplo, mas esse óculos que está errado, com um grau, não vai trazer maiores danos? Vai causar sintomas, como dor de cabeça, cansaço na vista. Coisas mais leves. Por isso que é bom a gente conversar sobre esse assunto. Claro, exato. Eu não me preocupo com aquele óculos que está meio errado. Sim. Mas eu fico preocupado com aquela pessoa que se confia naquele óculos e vai. E não procura oftalmologista para tratar da visão, para ver o que é que ela tem realmente. Porque muitas vezes a pessoa acha que é só óculos, mas não é. Tem outras coisas por trás. Por trás, que a pessoa maqueia com aquele óculos porque está resolvendo para ela naquele momento. E a partir daí ela negligencia outros aspectos da visão que poderiam ser diagnosticados precocemente, tratados precocemente e que a visão da pessoa preservasse de forma mais evidente. Doutor, mito ou verdade que quando você usa um óculos com um grau que não é para você, a tendência é você aumentar esse grau? Por exemplo, se for um pouco a mais do que você deveria usar. Isso, em via de regra, é um mito. Tá? O aumento do grau em si, ele está relacionado a outros fatores, como, por exemplo, a genética da pessoa, parentes que têm miopia, pais com míope, são mais comuns a ter miopia, pessoas que forçam muito a visão para perto, leitores de celular, computadores, tablets, também tem estudos que comprovam o aumento da miopia, e pessoas que não fazem atividade ao ar livre, que não pegam sol. Usar óculos a mais ou a menos, via de regra, não tem tanto efeito nesse sentido. Pronto. E, na verdade, quais são as alterações, na verdade, com essa visão? Quais são as mais comuns para que as pessoas possam ficar atentas? Eu acho que principalmente a queda da visão, a pessoa começa a diminuir a qualidade, a quantidade de visão que ela tem, dirigir à noite ela não consegue mais, ler de perto ela não consegue mais, qualquer tipo de dor ocular recorrente, ardência, lacrimejamento, sintomas de fotofobia, são sintomas que podem gerar sinais que podem induzir a uma doença ocular, né? Como pterígio, catarata, doenças oculares, graus não corrigidos de óculos. Então, pessoas que têm doenças crônicas como diabetes, pressão alta, sintomas oculares recorrentes, baixa visão, são os principais fatores que nos levam a identificar doenças oculares. Doutor, quando você vai muitas vezes em consultas para troca de grau, isso pode estar também escondido algum problema? Às vezes a pessoa só troca o grau, não, está tudo ok, e de repente não está tudo ok. É exatamente isso que a campanha incentiva, né? Porque muitas vezes o grau ele esconde muitas coisas, né? O paciente acha que a visão dele é só colocar o óculos e fica tudo bem. Muitas vezes não é. Claro que na consulta, se for necessário um óculos de grau, vai ser passado, óbvio. Sim. Mas muitas vezes, além do óculos de grau, é detectado um início de glaucoma, um início de catarata, alguma doença de retina, alguma alteração decorrente de doenças crônicas, como diabetes. Essas sim são graves e têm que ser detectadas precocemente, porque o tratamento precoce induz uma melhora da condição. Você evita uma condição mais grave, evita a cegueira, preserva a visão. Doutor, quais são os exames necessários para que você tenha essa consciência de que tua visão está bem? Eu acho que durante a consulta oftalmológica é feita uma avaliação geral, né? Acuidade de visão para longe, acuidade de visão para perto, pressão intraocular, medição da pressão intraocular, avaliação de fundo de olho e avaliação também das movimentações oculares, todo o reflexo pupilar. Quando detectado no exame alterações nesse sentido, são pedidos exames complementares, como avaliação de campo visual, avaliações mais complexas, para detectar doenças que um exame oftalmológico básico não consegue detectar. Então, eu acho que na consulta, basicamente, medição da acuidade visual, medição da pressão intraocular e avaliação de fundo de olho é o básico que a gente tem que fazer sempre. E quais são, assim, os principais fatores de risco, de verdade, dessa cegueira adquirida? Eu acho que um fator importante é a história familiar. Pessoas com história familiar de doenças oculares, como glaucoma, têm que tomar mais cuidado. Pessoas com história familiar de diabetes, de hipertensão, também têm que tomar esse cuidado. Pessoas que têm história familiar de doenças como ceratocone, por exemplo, que é aquela doença que afeta a córnea, também têm que tomar cuidado. Pessoas portadoras de doenças crônicas também têm que tomar esses cuidados.
Idosos, a partir dos 40 anos, é uma faixa etária onde começa a ter essas condições mais frequentemente. E crianças, obviamente, que têm alguma condição genética associada, então também tem que ser bem acompanhadas, né? Tem boas cirurgias que, de uma certa forma, possam ajudar essa visão e evitar chegar à cegueira? Eu acho que assim, a catarata, por exemplo, é uma doença que é tratada através de cirurgia, né? Então, existem... eu só fui falando de colírio para catarata, tratamento para catarata, dieta para catarata, mas infelizmente isso não é a realidade. Hoje, quando o paciente tem catarata, a cirurgia é a melhor opção. Uma cirurgia bem feita, uma cirurgia no momento adequado, com a técnica adequada, que aí sim o paciente consegue reverter a visão dele de qualidade. Doutor, o senhor falou de catarata e sempre quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente só faz as perguntas e se fala da cirurgia, mas não se fala da importância dos cuidados dessa cirurgia antes, durante e depois. E eu sei que milhares de pessoas estão aqui assistindo o nosso programa, principalmente filhos de pessoas com uma certa idade que acabam de uma certa forma fazendo essa cirurgia. E eu acho tão interessante a gente poder chamar a atenção dessas pessoas, porque a gente sabe que atualmente o SUS mesmo tem ajudado bastante as pessoas a fazerem essas cirurgias e muitas pessoas às vezes não fazem porque tem medo. Eu não posso fazer, acredito que eu não posso fazer porque eu tenho pressão alta, eu não posso fazer. Interessante falar sobre a questão do diabetes, interessante falar também sobre os cuidados, porque a gente ouve tanta informação, não pode pegar peso, tem que evitar estar perto do fogão, não pode passar raiva. Então, assim, eu queria que de verdade eu só pudesse levar essa informação claramente para aquele telespectador que tem vontade de fazer a cirurgia, mas tem medo, porque ouve mais as pessoas do que o próprio profissional. Eu acho que a cirurgia de catarata, como a oftalmologia em geral, ela evolui muito nos últimos anos, né? Antigamente era uma cirurgia um pouco mais agressiva, com um tempo de recuperação um pouco mais longo. Isso mudou. A catarata é uma cirurgia segura, uma cirurgia rápida, uma cirurgia produtiva, com excelentes resultados, desde que o pré-operatório seja bem feito, desde que a intracirurgia ou o pós-operatório seja adequado. Hoje a gente refere que o paciente ele tem que ter um repouso leve após a catarata, né? Não pegar muito peso, não baixar muito a cabeça, evitar dormir do lado da cirurgia, isso por 1 ou 2 semanas no máximo. Depois daí praticamente vida normal, né? Com relação à idade, não existe idade máxima para fazer catarata. A gente opera pacientes com 90, com 100 anos com certa regularidade. Claro que não é o ideal você deixar operar com 90 anos, porque a catarata está ficando dura com o tempo. Então, quando você tem uma catarata com 60, 70 anos, uma catarata que atrapalha a sua visão, já é o momento correto de fazer a cirurgia. Desde que o pré-operatório adequado seja bem feito, incluindo o cardiológico, porque é uma cirurgia simples, mas que pode ter algumas complicações caso o paciente tenha alguma alteração cardiológica. Então, sendo liberado pelo cardiologista, pelo anestésio, tendo os exames do olho adequado, é uma cirurgia que tem que ser feita, né? Porque é uma cirurgia que melhora a qualidade de visão e que, se não for feita no tempo adequado, aumenta-se os riscos de complicações pós-operatórias. Muito bom. É bom a gente falar dar essas informações para as pessoas que estão assistindo o nosso programa. É interessante a gente chamar a atenção de mães e chamar a atenção dos cuidadores relacionado aos cuidados. Como a gente pode observar que algo de errado está acontecendo com a visão do meu filho? Isso é uma coisa que a campanha Abril Marrom bate muito em cima. Porque as crianças não referem dificuldades visuais tão facilmente. Elas não entendem que aquilo está ruim ou está bom. Às vezes as crianças se surpreendem, botam um óculos pela primeira vida. Acha que é até normal, né? Acha que é normal enxergar errado. E muitas vezes não. Então, os pais têm que ser responsáveis nesse primeiro momento, né? Eu acho que, como eu falei no início, uma avaliação oftalmológica adequada seria no teste do olhinho, no primeiro, segundo mês, que você descarta doenças como, por exemplo, catarata congênita, retinoblastoma, aquele tumor intraocular. A partir do momento que o paciente faz o teste do olhinho e está tudo bem, até o final do primeiro ano é interessante uma segunda consulta, porque você já consegue ver se o paciente tem algum desvio de visão, se aparecer algum outro grau relevante, né? E a partir daí, em período pré-escolar, quando o paciente vai entrar na escola, para entender se ele tem algum grau que possa ser corrigido, que inclusive ele vai ter um desempenho escolar melhor. Qualquer criança que tenha queixas irregulares de dor de cabeça, dificuldade em enxergar o quadro, dificuldade em fazer leitura, os pais têm que levar em consideração isso. Muitos pais negligenciam, acham que é besteira, que a criança está fazendo alguma birra, muitas vezes não é. A criança precisa de realmente acompanhamento, os pais têm que levar os filhos ao oftalmologista para que seja detectado precocemente e tratado de forma precocemente. Porque, inclusive, Vanusa, muitos pais não acabam levando quando é na idade correta e, por conta disso, as crianças ficam amblíopes, ou seja, elas não desenvolvem a visão por completo. E essa visão é desenvolvida do nascimento até os 7, 8, 9 anos de idade.
quando você tem um grau muito forte nessa época e não usa o óculos, a visão não fica boa, mesmo depois dessa idade. Pronto, doutor, aí a gente vai falar também sobre verdade ou mito relacionado ao uso dos óculos. Ah, se meu filho começa a usar óculos logo desde cedinho, ele vai passar o resto da vida usando óculos. Isso é verdade ou é mentira? Né? Na verdade, se é um mito ou se é uma verdade. E se a tendência de quem começa a usar óculos realmente é aumentar esse grau? Na verdade, também é mito. O fato de usar óculos ou não, como já foi falado anteriormente, não predispõe ao aumento ou diminuição do grau. Hoje, inclusive, existem óculos com tecnologias específicas para controlar a miopia. Hoje, a indústria se desenvolveu, a gente está vivendo hoje uma epidemia de miopia. As crianças cada vez mais cedo usam mais óculos com mais grau. Por que, Vanusa? Porque as crianças estão dentro de casa, dentro do colégio. Estão forçando mais essa visão. Forçando, né? mais a visão para perto, exatamente. Então, a gente percebe cada vez mais, isso é nítido e claro no nosso consultório, cada vez mais crianças com mais miopia mais cedo. E se as crianças não forem corrigidas, elas vão ter queixas, elas não vão conseguir desenvolver sua visão, elas não vão conseguir ter qualidade de vida e realmente usar o óculos ou não vai apenas beneficiá-las e não prejudicá-las com o aumento do grau. Isso não acontece. Às vezes a gente vê também os comentários das pessoas relacionado a você ter vai fazer uma consulta, aí você vai fazer seu óculos, muitos não voltam no médico para corrigir esse óculos. O que falar sobre esse assunto? Isso, felizmente, é uma realidade que melhorou bastante nos últimos anos. Antigamente, as óticas elas tinham muito trabalho manual para fazer as lentes. Hoje isso mudou um pouco. As lentes hoje são muito automatizadas, as óticas são muito informatizadas. Então, os níveis de erro com relação à confecção do grau diminuiu muito. As medições também melhoraram muito. Claro que a gente orienta que se o paciente tiver alguma queixa com relação à visão com o óculos que ele comprou, é importante que ele retorne para checar se o grau está correto, se está batendo, se está tudo certo. Mas, em via de regra, a grande maioria dos pacientes não refere dificuldades com os óculos. Claro que somente se o óculos estiver correto, se a lente for bem montada no olho do paciente, as medições forem corretas, eu já que o paciente se sente bem satisfeito com o óculos. Em alguns casos pontuais, ele volta e a gente faz alguma correção necessária. Doutor, qualidade de vida, saúde mental, que é o que se prega muito, que se fala muito em quase todas as situações de vida do ser humano na Terra. Alimentação, a questão do exercício físico e a saúde mental vai influenciar nessa visão também? Eu sempre falo assim que existem estudos hoje que mostram que pacientes que têm baixa visão, que desenvolvem catarata precoce ou que não trata precoce, aumenta o risco de demência, por exemplo, de doenças neurodegenerativas. Porque entenda, a gente para conseguir discernir, conseguir ter a cognição, a gente precisa receber informação do nosso entorno. E a visão é o principal órgão do sentido que traz informação. Então a gente sabe isso, que você manter sua visão saudável, você melhora a sua qualidade de vida, você melhora a sua saúde. Né? Exatamente. É o contrário. Você melhora a sua saúde mental, você melhora a sua qualidade de vida, você consegue produzir mais e melhor, você consegue se manter saudável com a cabeça mais alinhada, né? Porque a gente sabe que a baixa visão causa muitos problemas de depressão, pessoas ficam depressivas porque perdem a visão, porque ficam cegas. Então é importante, a saúde mental é essencial para manter, a saúde visual é essencial para manter a saúde mental em dia. Pronto, então ao contrário, gente. Na verdade, quando você cuida da sua visão, você lê mais, você se informa mais, você sente prazer em ver que tudo que está ao seu redor e, obviamente, isso é qualidade de vida. Algo que a gente precisa falar até mesmo para que você possa melhorar ainda mais o seu dia a dia, no que você está vendo. É tão bom enxergar, né? É maravilhoso. Agora sim, para a gente encerrar esse bate-papo, eu gostaria muito que o doutor deixasse alguma informação nesse mês, nessa campanha, na importância tanto dos profissionais que aí estão, como também os clientes, né? Os clientes, pacientes. Claro, eu acho que a campanha ela deixa muito claro isso. Acho que é importante essa conscientização da importância da saúde ocular das pessoas. A visão é algo muito importante, não pode ser negligenciado. Se você tiver algum sintoma relevante, algum parente seu próximo, pai, mãe, irmã, filhos, tenham queixas, sintomas relevantes, leve ao consulta oftalmologista, não negligencie essas queixas. Procure a consulta. Se não tiver nada, ok, ótimo, mas se tiver alguma doença, um diagnóstico precoce muitas vezes salva a visão do paciente. Então, acho que a campanha preza isso. Saúde ocular é importante, a prevenção das doenças oculares é importante, o diagnóstico é importante e também uma coisa que eles realmente falam é a reabilitação dos pacientes
que têm perdas visuais severas, que também é um tema muito importante da campanha. Aqueles pacientes que têm glaucoma avançado, que tiveram perdas visuais, reabilitar esses pacientes para que eles convivam no dia a dia com melhor qualidade de vida. E já ficar atento, né? Porque a partir dos 40 anos é interessante que a pessoa fique de olho nessa visão, como ela enxergava e como ela está enxergando e se ela está tendo. Tem algum sintoma? Dá para a pessoa sentir algum sintoma quando ela vai provavelmente correndo o risco de perder essa visão? Não diria perder a visão, mas eu acho que depois dos 40 anos, o mais clássico é aquela famosa esticar o braço, ver de perto. Fazer uma caretinha. Aquela caretinha, esticar um pouquinho o braço, frangir um pouco a testa. É aquele sinal clássico de que a visão já não está melhor, já não está tão boa. Já tem que ir atrás. Já tem que ir atrás, às vezes um óculos de grau para perto, uma lente de contato que ajude para perto. Depois dos 40 anos, em vez de regra, todo mundo começa a usar alguma coisa. Então, uma faixa etária onde a consulta oftalmológica é muito, sim, importante. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença, chamar a atenção da população que fique atenta de quanto em quanto tempo a pessoa deve, por exemplo, a pessoa durante um ano, apenas uma vez por ano ou de 6 em 6 meses, como demais consultas? Isso depende um pouco da causa, obviamente, Sim. mas, em via de regra, a pessoa acima de 40 anos, por exemplo, o ideal é vir a cada ano, porque a visão de perto vai piorando progressivamente. Crianças também que têm grau, 6 meses, em alguns casos, com tá elevando a miopia muito rápido. Mas, em via de regra, um ano é um tempo bem interessante para consultas oftalmológicas.